Fala galera, professor Alan Ribeiro aqui e a aula de hoje é para falar sobre administração pública subjetiva e objetiva. Vamos então tentar entender isso? Vamos lá. Sentidos da administração pública. Deixa eu começar explicando para você quais são esses sentidos. Lembrando que tem o link aí abaixo do vídeo que você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então existem dois sentidos da administração pública. Qual é o primeiro sentido? É o sentido objetivo. E qual é o segundo sentido? O segundo sentido é o sentido subjetivo. No primeiro sentido, galera, eu vou escrever aqui para você. Eu escrevo administração pública quando eu me refiro, tá? Quando eu me refiro à administração pública no sentido objetivo, eu escrevo com as iniciais minúsculo. E quando eu estou falando de administração pública no sentido subjetivo, eu escrevo com as iniciais em maiúsculo. Tá vendo aqui, ó? Administração pública no sentido subjetivo, eu escrevo em maiúsculo. Administração pública no sentido objetivo, eu escrevo com minúsculo, tá? Pode olhar aqui, ok? Tá. Então você já vai se perguntar por quê, né? Por que eu escrevo assim? Olha só, presta bem atenção. Quando eu falo administração pública, eu posso estar me referindo de duas maneiras. É que nem o significado, por exemplo, de a palavra organização. A palavra organização ela tem dois significados. Ela pode significar uma empresa, né? Uma ONG, o Estado, a polícia. Ela pode significar um grupo de pessoas reunidas para alcançar o objetivo com recursos. Então, significa organização. Mas a palavra também organização pode dizer respeito ao ato de organizar. Eu estou organizando a minha cama, organizando minha casa, organizando minhas tarefas. Então, eu tenho dois sentidos para a palavra organização. Da mesma forma, eu tenho dois sentidos para a palavra administração pública, que é o sentido objetivo e subjetivo. O que isso significa? Significa o seguinte, por exemplo, aqui perto de casa estão construindo um túnel, tá? Quem é que está construindo esse túnel? O governo do Distrito Federal, GDF. Presta bem atenção nisso. Então, veja bem, o GDF, o sujeito da ação, está praticando uma ação que é construir o túnel. Então, quando eu estiver falando, está acontecendo a administração pública aqui perto de casa, eu estou me referindo ao quê? A ação de construir o túnel, porque a ação de construir o túnel diz respeito a uma atividade da administração pública. Então, eu estou falando de administração pública como ação, como ato de fazer alguma coisa. Já eu também posso dizer a administração pública está fazendo o seu trabalho com relação a esse túnel. Então agora eu estou escrevendo administração pública, eu estou usando a palavra administração pública com outro significado. Quer dizer, o significado quê? Do governo, o significado do órgão que está construindo esse túnel. Então veja bem, são dois significados distintos. Enquanto um diz respeito ao ato de administrar, o outro diz respeito a quem administra. E é por isso que eu quero que você olhe aqui agora, veja bem. Então, em sentido objetivo, galera, eu me refiro ao ato, tá? Ao ato de administrar. Tudo bem? Eu estou me referindo à ação em si, né? A ação do governo, a ação do órgão, a ação do agente. Eu estou me referindo aqui a um serviço. Quando a administração pública presta um serviço público, na verdade eu estou falando do quê? Do ato de administrar, de prestar esse serviço. É justamente aquilo que beneficia, tá? Beneficia a coletividade. O que beneficia a coletividade? O ato de prestar serviços públicos. Então, quando eu me falo da administração no sentido objetivo, eu estou falando da ação de administrar. Ou seja,
A ação de construir um túnel, a ação de construir uma rodovia, a ação de fazer uma política pública para dar para os mais necessitados um auxílio durante a pandemia, a ação de resolver um problema de uma pequena cidade, uma pequena região, um pequeno bairro, a ação de prestar serviços públicos para a população. Quando eu me refiro à ação, o ato em si, eu estou falando da administração pública em sentido objetivo, que é justamente o sentido de objeto. O objeto da administração pública é a administração, ok? É o ato de administrar. Porém, quando eu estou falando no sentido subjetivo, galera, aí eu já não estou mais me referindo, tá, ao ato de administrar, mas sim eu estou me referindo a quem administra, tá? Quem administra. Eu estou me referindo, galera, ao sujeito da ação. Eu não estou me referindo à ação, eu estou me referindo ao sujeito da ação. E no caso da administração pública, quem é o sujeito da ação? O sujeito da ação pode ser um agente público, né? Alguém, uma pessoa física que está trabalhando em nome do serviço público. Esse cara, ele é um sujeito da ação, ele está ajudando a administrar, ele é quem administra. Mas eu também posso estar me referindo, galera, a um órgão público. Quando você vai a um órgão público, esse órgão presta serviço. A ação que ele presta é o sentido objetivo, mas o órgão em si faz parte do sentido subjetivo. Eu também posso estar me referindo, galera, a uma pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica, gente? Uma pessoa jurídica é uma pessoa que tem um CNPJ, uma entidade que tem um CNPJ e é cheia de direitos e deveres perante a sociedade. Então, veja bem, eu tenho dois sentidos aqui, tá? Eu tenho o sentido objetivo, que diz respeito ao ato de administrar, a ação de governar, né? O serviço que é prestado à população e que beneficia a coletividade. E quando eu falo de sentido subjetivo, eu estou falando de quem administra, do sujeito, que é o agente público, o órgão público, a pessoa jurídica de direito público que está ali executando, então, aquela ação. E para terminar isso aqui, galera, olha só aqui, olha que interessante. Sentido, eu vou até colocar assim para ter uma ideia de sentido. Só mesmo para ilustrar, tá? Então, veja bem, galera. Olha só aqui. São dois sentidos, objetivo e subjetivo. Um diz respeito ao ato de administrar, o outro diz respeito a quem administra. Quem presta o serviço é o sentido subjetivo. Então, eu tenho que escrever de maneira maiúscula. Eu tenho que escrever de forma maiúscula. Administração pública, com A maiúsculo e P maiúsculo, porque eu estou me referindo à pessoa que está prestando o serviço. E quando eu estou me referindo à ação, é administração pública, escrito de maneira minúscula, escrito de forma minúscula, porque eu estou me referindo ao ato de administrar. E quando eu falei agente público, é o sujeito da administração pública, é órgão, é pessoa jurídica, é. Por que pessoa jurídica é? Porque, por exemplo, quando você tem o INSS da vida, o INSS da vida é uma pessoa jurídica. O Estado é uma pessoa jurídica. O município é uma pessoa jurídica. Uma empresa pública é uma pessoa jurídica que está prestando um serviço público. Então, aquela empresa pública, quando eu me refiro a ela, eu estou falando da administração pública em sentido subjetivo. Mas quando eu me refiro ao que ela faz, a ação de administrar que ela provoca, eu estou me referindo ao sentido administração pública em sentido objetivo, tá bom? Legal, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou mesmo, então entra no nosso grupo e o link está aí abaixo. Baixa esse material, baixa esse mapa mental que eu acabei de fazer, você tem acesso a ele para você estudar se você precisar. E também entra no ADM Academy, conhece o ADM Academy. Essa aula, galera, que você está vendo aqui, ela está no ADM Academy. Porém, quem está no ADM Academy tem acesso ao PDF dessa aula, tem acesso a exercícios para essa aula, tem acesso a audioaula, tem acesso a outros cursos que só quem está lá tem acesso. Se você quiser ter acesso, é só entrar no ADM Academy, o link também está aí abaixo do vídeo, tá bom? É isso aí, a gente se vê na próxima aula.